tentando arrumar minha tela também para não... Isso é um background. Tá. Super. Olá, pessoal, todos ouvindo aqui. Boa tarde a todos, bem-vindo à nossa live da Associação de Ex-Alunos da Universidade de Colômbia, em São Paulo, o Columbia University Alumni Association. Nosso tema hoje, eu estou aqui fazendo o papel da Diana, que ela, ao longo das lives desse ano, a Diana fez muito bem, então eu estou aqui tentando fazer uma função de âncora, substituindo a Diana, que já está com muita prática nesse assunto. Bom, nosso tema de hoje é a diversidade e inclusão nas empresas. Nós vamos ouvir o case da JLL, a experiência do Fábio Maceira, que é CEO da JLL no Brasil, responsável pelo planejamento estratégico da empresa e pela supervisão das áreas de negócio e pelo gerenciamento das operações do país, com cerca de 1.000 funcionários, distribuídos ao longo de vários estados. O Fábio ingressou na JLL em 98, em Nova York, na área de consultoria e avaliações, e antes de ser nomeado CEO, liderou o time de transações do Brasil. Fábio é arquiteto, graduou-se em incorporações imobiliárias em 98 na Universidade de Colômbia, Nova York, então membro da nossa associação. Fábio, muito obrigada por estar com a gente aqui hoje à tarde, falando de um tema que é do interesse da associação, e a gente gostaria de ouvir a sua experiência. Nós vamos ter como moderador o Cláudio Fredo, que nos ajudou a organizar esse evento. O Cláudio vai estar coletando perguntas, ou seja, quem tiver dúvidas ao Fábio pode colocar no chat, que o Cláudio vai estar representando a pessoa, fazendo essas perguntas ao Fábio no final. Essa live vai ser gravada, as nossas gravações estão disponíveis nas nossas mídias sociais. Entrem lá no nosso Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Todos os nossos convites são distribuídos por e-mail, e no final dos e-mails tem sempre o link da nossa mídia social. Então, por favor, entrem lá e participem das nossas mídias sociais. Eu gostaria de parabenizar todos os membros do board. Nós tivemos 27 lives organizadas esse ano, quase que semanalmente. Então, apesar da dificuldade aí dos tempos da pandemia, nós tivemos uma associação alumni bastante ativa, com temas super interessantes, diversos. Tivemos embaixadores, presidentes de empresas, economistas, diretores jurídicos, ouvimos sobre temas super variados, inteligência artificial, foi uma série de temas super interessantes, e a gente hoje vai fechar o ano, então, com o Fábio Maceira, nos contando sobre o case da JLL. Obrigada, Fábio. Vou passar a palavra para o Cláudio, para começar, então, a apresentação do Fábio e as perguntas. Obrigado, Juliana. Você já fez uma ótima apresentação sobre o currículo do Fábio. Só queria destacar que ele lidera uma modesta, pequena equipe de cerca de 1.000 pessoas no Brasil. Então, certamente, enfrentar as questões da diversidade é mais um dos vários temas embaixo do guarda-chuva do Fábio Maceira na JLL. E não é à toa que nós o temos aqui como convidado, porque é uma empresa que se destaca na liderança das questões da diversidade. Então, antes de mais nada, obrigado, Fábio Maceira, pela sua presença, e acho que nós poderíamos iniciar, pelo que eu entendo, a uma apresentação inicial para a gente entender aí as primeiras informações que você nos traz sobre como a JLL trata da questão da diversidade. Bom, Cláudio e Juliana, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com colegas de escola aqui, né? Saudades de Nova York. Olha, eu não estou fazendo propaganda do Iguatemi, viu? Porque está aqui atrás mesmo. Não é nosso patrocinador, né? Não está colaborando com nossa live hoje. Bom, a minha apresentação é bem rápida. Eu vou dividir com vocês aqui um pouquinho da nossa história. Vocês estão vendo a tela? Sim. Juliana, então tá. Eu estou com uma dificuldade técnica, eu não sou usuário de Zoom. Pronto.
Eu tinha uma apresentação mais completa, que a minha ideia era passar por uma apresentação, mas eu queria falar um pouquinho da nossa experiência direto. Acho que eu não vou falar da importância do tema de diversidade e inclusão, porque as pessoas que estão aqui, acho que não quero rezar para o vigário, todo mundo sabe da importância da diversidade nas empresas e da inclusão dessa força diversa dentro das empresas. A nossa história com esse tema, ela começa com um erro. Ela começa com o não respeito à lei de cotas. A gente, lá em 2012, a gente já existia a lei de cotas no Brasil, a lei de cotas, para quem não sabe, é para a inclusão com pessoas com deficiência, que tem um percentual. A nossa empresa com 1.000 funcionários, a gente tinha um percentual, se não me engano, de 3% na época, que a gente tinha que ter a nossa força de trabalho com pessoas com deficiência. E a gente não tinha esse número. Na verdade, a gente nem olhava para esse assunto. Então, a gente começou de uma forma a responder por uma legislação. Naquele primeiro momento, a gente foi primeiro fazer um censo, entender que a gente tinha, se tinha alguma pessoa que já se encaixava na lei de cotas ou não. E foi uma experiência meio traumática, assim, a gente não sabia o que fazer. A gente não sabia como contratar, a gente não sabia onde procurar pessoas com deficiência. Tinha uma série de pessoas com preconceitos grandes dentro da empresa. Não quero trazer uma pessoa aqui que não vai me colaborar. E a gente não sabia o que fazer. Então, naquele momento, a gente foi atrás de ajuda. Ajuda de empresas parceiras, de clientes nossos e de entidades também que lidam com esse tipo de diversidade. E a gente achou a Rede Empresarial de Inclusão Social, que é um grupo importante, várias empresas são membros. Hoje a gente é parte do conselho dessa rede e do grupo diretor também. Tem empresas lá como Atento, que é o maior empregador do Brasil, Carrefour, Ernst Young, EY agora, né? EY. Então, assim, tem várias grandes empresas que fazem parte vários escritórios de advocacia. A Tosini Freire, Cláudio, que é seu concorrente, é parte aqui do grupo diretor também. Na verdade, tem bons amigos lá. Bons amigos, né? O Fernando, lá, que trabalha com a gente lá no grupo diretor. E a rede, ela nos mostrou o caminho, né? O que fazer e como responder a esse primeiro momento lá. Um erro que a gente teve antes de trazer as pessoas foi, a gente tinha um entendimento da lei, Cláudio, o Cláudio e todos que estão vendo, que a gente poderia bancar cursos profissionalizantes, treinamento para pessoas com deficiência, e isso cobriria a nossa cota. E foi isso que a gente fez. Junto com éramos nós e mais 3 grandes empresas, que eu não vou falar o nome, mas que era um erro, né, que a gente cometeu. E a gente bancou uma empresa de treinamento para pessoas com deficiência para cobrir a cota. Então, a gente não foi para a inclusão. O nosso primeiro erro foi, não, tá bom, eu preciso cumprir com uma lei, eu pago para alguém cumprir a lei para mim. A gente não fez uma inclusão. Eu não pensei em trazer as pessoas para dentro de casa, e treiná-las e incluí-las. Não, paguei para alguém fazer isso para mim. O Ministério Público entendeu que isso não estava correto. Não parece uma atitude correta, mas assim, a gente caiu nessa e depois a gente viu, aí sim, entrando na rede, que não era por aí que a gente tinha que fazer, e a gente começou a nossa jornada de diversidade e inclusão. Então, a gente foi atrás, a gente montou um programa, contratou uma empresa de treinamento, porque nesse primeiro momento, quando você traz uma força, não lembro se foram 20 pessoas para dentro do escritório com deficiência, e a gente escolheu, nesse primeiro momento, a gente escolheu no nosso programa a deficiência intelectual, que é hiper complexo de você lidar. Então, assim, a gente trouxe um grupo de pessoas com deficiência intelectual para dentro do escritório. Não era só intelectual, tinha algumas pessoas com deficiência visual, tinham surdos. Nesse primeiro momento, essa empresa que a gente contratou para nos treinar, ela veio treinar a força de trabalho existente, não as pessoas que chegaram. Então, assim, como que você lida e como que você, sei lá, como que você conversa com uma pessoa que é muda?
ou que é surda, né? Então, assim, você está atrás de uma pessoa que é surda, você não pode chamá-la pelo nome, porque ela não vai te ouvir, né? Então não adianta. Então, então a gente foi treinado a lidar com as pessoas que chegaram na empresa. Então foi o nosso primeiro treinamento, não para incluir, mas quem exclui foi treinado para incluir as pessoas que chegaram na empresa naquele momento. E a rede foi essencial nessa primeira ajuda nossa para montar esse programa de inclusão de pessoas com deficiência. Aí isso evoluiu, a gente tem vários reconhecimentos até da ONU pelo nosso programa de inclusão aqui no Brasil, não da empresa como um todo, mas aqui do Brasil. Então a gente começou por aí, com respeitar a lei de cotas. E aí a gente foi aprendendo, trouxemos alguns profissionais muito bons para trabalhar com a gente, pessoas que entendem bastante do assunto, e a gente foi moldando o resto do nosso programa a partir desse primeiro movimento, que era a inclusão de pessoas com deficiência. Depois, o segundo passo que a gente deu foi pensar a diversidade e inclusão como um todo, e a gente se associou naquele momento ao Fórum de Empresas de Direitos LGBTI+, que é liderado pelo Reinaldo, que é um cara que é super engajado nesse ambiente de diversidade aqui em São Paulo. E a gente aprendeu muito com eles. A gente começou a se profissionalizar na diversidade e inclusão, sabe? Ali foi o trabalho, porque assim, no ambiente, a gente fora do Brasil, o foco sempre foi, o primeiro foco da empresa fora do Brasil foi em gender, né? A gente foi olhar qual que era a nossa força de trabalho, homem e mulher, se as mulheres eram promovidas na mesma velocidade que os homens, quanto que a gente paga, né? A igualdade de gender dentro da empresa. Esse é fácil de reconhecer, né? Se eu vejo a Juliana, eu falo, não, a Juliana é uma mulher, o Cláudio é um homem. Então eu sei, é fácil de reconhecer. Quando a gente fala de pessoas LGBTI+, tem um problema de eu não preciso me autodeclarar, eu não preciso declarar, né, se eu sou gay ou não, isso não existe. Mas a gente tentou e criou um ambiente seguro para que as pessoas, se quisessem, a ideia é, eu crio um ambiente seguro para que a pessoa possa trazer ela inteira para o trabalho. Então, se eu posso contribuir com o máximo, eu tenho que mostrar tudo o que eu sou, e não eu sou uma coisa dentro do escritório e uma coisa fora do escritório. Então, nosso segundo passo foi com esse grupo de LGBTI+, aderindo ao Fórum de Empresas e Direitos LGBT. E aí, progredindo, aprendendo bastante com eles, a gente trouxe, na época que a gente aderiu ao fórum, a gente trouxe alguns parceiros nossos. A IBM veio até a gente montou um evento com a IBM. A IBM tem uma história bem antiga. A IBM acho que é uma empresa ativista, assim, sabe? Nós temos um foco mais empresarial. A gente olha para os nossos funcionários e a gente tem um foco empresarial de inclusão de pessoas no mercado de trabalho. A IBM já é mais ativista mesmo. Ela está mais aberta, impacta em políticas públicas, coisas do gênero. E a gente trouxe a pessoa da IBM para fazer uma palestra aqui para a gente, e foi super emocionante, a história dela era muito bacana. Então a gente foi aprendendo, vendo o que as empresas faziam, e a empresa nossa lá fora, ela sempre não, mas o nosso programa de diversidade lá é baseado até hoje em grupos, né? Em grupos focados. Então tem um grupo de mulheres, tem um grupo de negros, aqui lá chama WBN, que é o grupo de mulheres, que é o Women Business Network, que foi o primeiro grupo que a gente teve efetivamente no Brasil. Então a gente montou esse grupo em 2016, a gente lançou esse nosso primeiro BRG, que é e trouxemos o pessoal dos Estados Unidos para cá, para ajudar a montar, e estabelecemos esse primeiro grupo. O grupo funciona, você tem um grupo que é para promover
chama Women Business Network. Então, assim, é para promover a ascensão de mulheres dentro da nossa empresa. Mas a gente discute temas variados e ele não é um grupo só de mulheres, ele é um grupo focado na ascensão das mulheres, no empoderamento das mulheres, mas ele também tem homens como aliados que participam do grupo. E tem um sponsor, que é uma pessoa, um executivo da empresa, que é o sponsor do grupo. Então, a gente montou esse nosso primeiro grupo em 2016 e começamos a fazer, então, aí trazer o foco nas nossas mulheres e fazer uma série de programas para capacitar e levar essas mulheres para posições de liderança e evolução na carreira. Então, uma das coisas, a gente fez um programa com a UI, que eles têm, que chama Power Up, que é bem legal, que são treinamentos, aí sim, o treinamento focado na evolução de carreira de mulheres. A gente já fez 2 anos desse treinamento, devemos fazer o 3º agora. Então, esse foi o primeiro grupo. Depois desse grupo, a gente passou para o nosso segundo grupo, que foi o Building Pride, que é o nosso grupo da comunidade LGBTI+. Apesar da gente já fazer parte do fórum, a gente montou esse grupo só em 2017, que foi o nosso segundo grupo. Esses grupos são todos liderados por funcionários da empresa. Não é um day job, né? É uma coisa, é um trabalho voluntário deles. E a gente começou com os grupos e depois a gente foi evoluindo na nossa jornada, que era importante a gente ter um comitê de diversidade e inclusão para gerenciar todos esses grupos e coordenar todas as iniciativas que a gente vinha fazendo. Então, a gente montou o nosso comitê de diversidade e inclusão, que era liderado por uma pessoa que era a pessoa de diversidade e inclusão da empresa. Ela chama Thaís Toyofuku, ela saiu recentemente. Ela foi para Alpargatas e hoje é liderado pela Luciana Arouca, que acho que deve estar assistindo aqui o nosso evento. Então, a gente tem um comitê que olha para todas as ações que a gente faz e coordena todas as ações e comunica isso internamente e externamente, porque a nossa ideia é atrair cada vez mais empresas para esse esforço coletivo nosso de diversidade e inclusão. O terceiro grupo que nós montamos foi o grupo de raças, ele chama Black Professional Network, esse é o mais novinho, o nosso último grupo, e a gente cada vez a gente tem um apoio, né? Então, assim, quando a gente montou desculpa, mentira. A gente tem o Possibility também, que é o grupo de pessoas com deficiência, que esse sim é o mais novo, foi lançado agora em 2020, apesar da gente já fazer parte da rede de inclusão de pessoas com deficiência há bastante tempo, desde 2012, mas só agora que a gente teve o nosso BRG. E o grupo de negros, que a gente montou, de raças, né, que a gente montou o ano passado, a gente, na Par e Passo, a gente entrou para a Coalizão, que também é um grupo que nos dá apoio para a gente aprender a lidar com essa parcela da nossa empresa. A gente está mais evoluído, eu diria, nos aspectos em relação a mulheres, que a gente tenta medir. Então, a gente começou sem saber, errando bastante, e hoje a gente vai medindo e tendo metas. Então, a gente tem mulheres em posição de liderança, a gente tem mais de 40% da nossa liderança é formada por mulheres, e a gente está agora começando a medir a evolução de carreira. Então, para ver promoções, aumentos de salário, se a evolução das mulheres e de homens é igual, parece que a gente está indo num caminho correto nessa relação homens e mulheres. A gente tem meta, a gente está 40 e pouquinho por cento hoje da liderança é de mulheres, mas a gente tem uma meta até 2023 de ser meio a meio. Então a gente gostaria de ter, primeira meta, meio a meio homens e mulheres.
A gente está bem atrasado na questão racial. A gente começou o ano passado, a nossa líder do grupo, do nosso departamento jurídico aqui, a Tatiana, é uma advogada do nosso grupo, mas a gente tem poucos negros na empresa. Isso a gente já percebeu, principalmente posição de liderança, a Tatiana é uma, mas assim, são poucas pessoas. Eu acho que deve ter 2 pessoas. A gente tinha uma outra diretora que era negra também, que era a Poliana, ela saiu da empresa recentemente, então a gente tem uma baixa, mas esse é o nosso grupo mais atrasado, e a gente vai dar um foco nisso para ver o que a gente pode fazer para atrair mais talentos para a empresa. Não está numa fase boa de contratação, não sei vocês, mas a gente está passando por uma crise gigantesca, ou estamos contratando muita gente, mas ficando bem atento a essas novas contratações e a possibilidade de trazer pessoas de diferentes backgrounds e raças e até quando a gente fala de diversidade também, eu não fico só em gênero, orientação, raça. A gente também tenta olhar a idade, né? A gente não tem nenhum grupo de idade, mas a gente tenta ter uma força de trabalho bem diversa, lógico que o tema é diversidade, que a gente está olhando para esses grupos, mas a capacidade de tomar risco, né? Se você tem uma pessoa que é muito que é tomadora de risco, você tem que pôr ela junto com uma outra pessoa que não é tão tomadora de risco para fazer um grupo mais equilibrado. Isso é meio óbvio, né, quando a gente vai montar uma equipe, mas também de backgrounds diferentes, né? Formação diferente. Se eu pegasse todo mundo da Columbia University, ia ser a melhor empresa do mundo? Talvez não. Que a gente seria todo mundo no mesmo lugar. Então, ter essa força mais diversa tem feito bem para a gente. A gente é bem reconhecido no mercado por isso, e os nossos funcionários se sentem muito bem. Teve um caso agora, até a semana passada, de uma pessoa aqui da empresa que teve uma oferta de emprego, ele teve a oferta de emprego, ele veio falar para a gente que ele não vai sair da empresa, ele faz parte do grupo de LGBTI+, que ele se sente muito à vontade aqui na empresa. Tem umas coisas que às vezes as pessoas se sentem mais à vontade na empresa do que em casa, né? Então, que aqui ela tem a abertura, ela pode ser quem ela é, nós não somos uma empresa, a gente visa lucro, a gente quer que a performance seja a melhor possível, mas a gente entende que se você está aqui inteiro, você produz melhor. Então, assim, esse é um pouquinho da nossa história. Eu não vou passar slides de apresentação, acho que a gente pode discutir, abrir para pergunta, ou discutir, eu, Cláudio, você, Juliana, como que é. Aqui é só um pouquinho da nossa estrutura, que eu já falei. Está o WBN, que é o grupo de mulheres, o Building Pride, LGBT, o Black Professional Networks para pessoas negras e Possibility com as pessoas com deficiência. Então, essa é uma estrutura que a gente entende que funciona, sempre comandada, a cola aqui é o Comitê de Diversidade, todos os líderes desses grupos participam do Comitê de Diversidade, e eles fazem parte de um outro grupo maior, que é o que a gente chama de Building a Better Tomorrow, que é uma coisa de sustentabilidade empresarial, sabe? Que a gente olha todos os pilares de sustentabilidade, e esse grupo está dentro do grupo de pessoas, dentro desse pilar de sustentabilidade. Aqui, alguns dos nossos reconhecimentos, quando a gente pega para fazer uma coisa, a gente vai atrás para ter o reconhecimento mesmo, sabe assim? A gente tem bastante sucesso aí então, Guia Exame, a melhor empresa para trabalhadores com deficiência aqui do estado de São Paulo, da prefeitura. Então a gente tem selo de diversidade. A gente foi com o Instituto Ethos, naquela primeira, agora não vou nem lembrar o nome do título, mas aquela primeira leva de empresas de compliance. A gente também, além de diversidade, compliance, a gente é compliance freak. Então, a gente tem todos os reconhecimentos de compliance, a gente só faz dentro da caixinha, sabe? Não tem e a gente tenta mesmo construir, assim, a ideia é construir um mundo melhor, sem ser dentro do nosso ambiente empresarial, né, promovendo a diversidade dentro da nossa empresa,
de forma inclusiva, né? Trazendo as pessoas, mas incluindo que elas se sintam bem aqui, não que... porque tem muitos casos, quando a gente vai aprendendo, tem muitos casos que você traz, eu falo, não, vou trazer 20 pessoas negras para cá. E eles não se sentem bem, porque alguma razão, você tem alguma coisa que não... Então não adianta você trazer por trazer, você tem que trazer, incluir, ter certeza que ele vai ter sucesso. Ele ou ela vai ter sucesso na carreira dele dentro da empresa. A gente tenta mesmo fazer isso, é genuíno o nosso interesse no assunto, e a gente tem tido sucesso aí com essa nossa iniciativa, que já virou parte da nossa rotina, né? Uma hora a iniciativa lá no começo foi difícil, e agora virou uma coisa rotineira, já faz parte do nosso dia a dia. Acho que era isso, Cláudio. Passei dos meus 10 minutos. Você tem todos os minutos. Está bem claro que aí na JLL, e você está na companhia há 22 anos, presidindo há tantos, né? Está bem claro que você, na pessoa física, e a empresa está de parabéns, porque esse realmente é um exemplo diferente do que a gente vê em empresas grandes aí patinando nos últimos 3, 4 anos para terem programas de diversidade, né? E uma curiosidade que me surgiu durante a sua fala é a seguinte: é muito comum, eu conheço, por exemplo, um homossexual masculino, homem, ele tem mais de 55 anos, ele casou com uma mulher, ele teve filhos, e depois que os filhos tinham completado acima de 18 anos, que ele resolveu assumir publicamente a homossexualidade dele. É uma pessoa do interior, não fazia isso porque se sentiria discriminado, e hoje ele, assim, os filhos dele são da nova geração, né? Acham isso absolutamente normal, eles terem um pai que é homossexual. Assim, conversando com esse amigo, eu já ouvi dizer mais de uma coisa, que ele não se sentia, justamente a palavra que você usou, ele não se sentia seguro. Ele tinha medo de apanhar, ele tinha medo de ser discriminado, enfim. Uma pessoa conduz uma vida ao longo de 30 anos sendo homossexual e não tendo a coragem de dizer nem para as pessoas mais próximas, né? A minha curiosidade é: o que vocês fizeram para chegar no ponto de que um funcionário chega e fala: olha, recebi uma proposta para ir em outro lugar, mas eu vou ficar aqui porque aqui é o lugar onde eu me sinto seguro? Vocês fizeram alguma pesquisa? Em resumo, se tiver alguém aqui nos assistindo presencialmente ou depois na gravação por vídeo, quais são as principais ações para criar um ambiente de segurança na empresa, para que essas pessoas se sintam à vontade para serem dentro da empresa quem elas são? Cláudio, o que a gente fez foi... A gente trouxe muita gente, a gente mostrou casos, igual a gente faz estudo de caso para promover o nosso trabalho, a gente fez estudo de caso de inclusão de pessoas LGBTI+. Então, a pessoa vinha aqui, então a gente fez um evento, por exemplo, no Dia Internacional da Mulher, a gente fez um evento sobre mulheres, mas a gente fez uma coisa, a gente olhou a gente olhou todos os aspectos. Então, a gente trouxe uma mulher deficiente, que era cadeirante, a gente trouxe uma mulher, a gente trouxe uma mulher trans, a gente trouxe uma mulher negra. E a gente discutiu o tema mulher de forma inter, né, a gente, todos os aspectos de ser mulher. E tinha uma mulher trans. Então a gente fez um evento externo, traz cliente, fornecedor e funcionários para ouvir uma mulher trans falar. E ela fala da experiência dela, então você vai aprendendo com aquilo. Aí a gente trouxe eventos internos, a gente trouxe esse da IBM no nosso lançamento. A pessoa da IBM que veio, ela dividiu a história dela, o estudo de caso dela, pessoal. Ela contou a história, ela é uma mulher gay, ou lésbica, desculpa que você fala, não estou falando errado, então é uma mulher lésbica, que ela contou a história dela familiar, ela se assumiu muito cedo, ela é casada com uma outra mulher, e ela contou para a família muito cedo, porque ela se sentia muito segura na IBM, ela levou isso para casa, ela contou para a família. E os pais falaram para ela assim: olha, a gente entende, mas a gente não aceita. Então, assim, eu não vou no seu casamento.
Incrível. Você vai casar e eu não vou. Ela chorava. Aí, quando ela chorava, todo mundo que estava na sala, a gente devia ter umas 30 pessoas na sala, todo mundo chora. E aí, a pessoa que está na sala não são só as pessoas do grupo LGBTI+, a gente chama todo mundo. Então, as pessoas elas vão aprendendo com os estudos de caso que a gente trouxe, ao que é aquilo, né? Qual que é aquela experiência que a pessoa tem e o que a gente tem que fazer. E depois a gente fez treinamentos também, a gente faz treinamentos. Então, o primeiro caso que eu te contei lá da empresa que a gente trouxe para nos treinar para conviver com pessoas com deficiência, é um treinamento, e a gente fez treinamentos também para entender e tem umas coisas que parecem, por exemplo, tomar cuidado com as palavras, o que você fala, isso é bobagem, isso é mimimi, mas se a pessoa está se sentindo agredida, uma coisa a gente pensa muito, assim, ela não, mas se ela está se sentindo agredida, você tem que parar, não é mimimi. Então, a gente também treinou as pessoas a ouvirem as outras, a buscar entender e incluir, e aceitar, né? E incluir. Você não precisa ser gay para participar do negócio, mas aceitar. Para trabalhar na JLL, você tem que ser uma pessoa que aceite a diversidade. Então, você não pode bloquear, né? Então, tem até questão, Cláudio, religiosa, que a pessoa fala assim, não, minha religião não permite isso, né? Tudo bem, mas não precisa. Mas você não pode, dentro da empresa, ter atitudes discriminatórias. Mesmo, então, eu não vou discriminar a sua religião e você não vai discriminar as pessoas gays ou lésbicas dentro da empresa. Então, assim, foi com muito estudo de caso. Uma coisa bacana também que a gente faz é promover a discussão. Esse assunto não é tabu, a gente fala sobre o assunto. Errar é permitido. Então, se você vai numa reunião e fala um termo errado, igual eu falei agora, mulher gay, não é mulher gay, é lésbica. Então, se eu fosse reprimido na primeira conversa, eu não sei se eu quero mais discutir o assunto. Então, aceitar e promover o conhecimento, né? É isso mesmo, é conhecer para ensinar, né? A gente tem feito bastante isso, bastante treinamento, muita conversa. Fábio, Macieira, ainda em relação à sua apresentação inicial, você mencionou que talvez vocês tenham uma lição de casa para fazer aí em relação ao aspecto racial, se eu entendi corretamente. Correto. A sua explicação. Começando 2021, qual vai ser, se é que você já teve tempo para parar para pensar nisso, a sua principal ação ou a principal ação da JLL em relação à questão racial, em específico em relação aos negros, porque 2020 é o ano da pandemia e é o ano do Black Lives Matter também, né? Com todos esses movimentos históricos que a gente teve nos Estados Unidos com uma força igual com a que só existiu, pelo que eu leio, em 1968, no final dos anos 60, quer dizer, estamos vendo a história acontecendo. Então, em relação ao aspecto de raça, em relação à raça negra, qual é a ação principal da JLL para 2021, se é que vocês já definiram? Eu não tenho metas ainda para 2021, eu não tenho nem metas ainda, na verdade, para a questão racial, mas uma coisa que a gente fez, e a gente fez um censo, vocês sabem que no Brasil é autodeclaratório, né? Eu não posso perguntar qual a sua raça, e a raça também tem aquele negócio de como você se sente, né? Então, se você é filho de uma pessoa negra com uma pessoa branca, você se autodeclara o quê? Então, assim, é como você se sente. Se você se sente branco, você é branco. Se você se sente negro, você é negro. Aliás, esse é um tema que consta nos livros do Barack Obama, né? Eu aprendi outro dia um negócio que aqui no Brasil, nessa conversa com a coalizão, negros são os pretos e pardos juntos. Quando a gente fala negros, então é todo pretos e pardos. Lá nos Estados Unidos é bem claro, se você tem uma miscigenação racial, perante a lei, você é negro. Uhum. Não tem. Aqui no Brasil, para cotas, por exemplo, é autodeclaratório, né? Se eu tenho que ter a raça, mas assim, se eu me sinto branco, eu sou branco, se eu me sinto negro, eu sou negro. Então, a gente quer conhecer mais a nossa própria força de trabalho. Então, conhecer as nossas pessoas. Nós fizemos um censo, nosso censo não foi bom,
a gente não foi bem sucedido com as nossas informações, porque nessa parte de autodeclaração, não sei se a gente fez alguma coisa errada, não ficou muito bom. Mas a gente, lá no Instituto Ethos, fez um levantamento o ano passado, a gente participou, e a gente quer conhecer mais a nossa população para traçar as estratégias do que fazer. Então, assim, eu tenho alguns vieses, assim, algumas coisas que eu acredito, mas eu não sei se é verdade, porque eu não consigo provar que não tenho os dados. Mas eu acho que eu tenho mais negros, a população negra, na parte baixa da pirâmide dentro da empresa, com muita pouca ascensão. E por que isso eu ainda não sei. Eu tenho que conhecer a minha própria meu próprio caso, né? Assim, fazer um censo para tentar entender de verdade, ter bons dados de como que é a minha população negra e como que ela se comporta e o que eu posso fazer para ajudar nessa progressão. Porque o nosso objetivo é que não é ter uma média meio a meio a questão racial, mas aquelas meio a meio em tudo, né? Então, não só na base, né? Eu preciso ter a população negra ascendendo dentro da empresa, né? E eu não tenho. Eu tenho, como eu te falei, eu tinha uma executiva que saiu, e a Tatiana, que é do nosso corpo jurídico, que é uma advogada, que são as duas pessoas que eu me lembro, assim, que se autodeclaram negros. A Tati, se não me engano, eu estou falando o nome dela aqui, coitado, estou expondo a pessoa, mas ela é filha de um homem branco com uma mulher negra, mas ela se autodeclara negra. Mas tem essa questão, a gente está aprendendo ainda, e é bom ter ela na liderança desse grupo, que ela é uma pessoa que conhece, ela sabe o que ela viveu, e ela conseguiu também progredir e crescer dentro da empresa. Então ela vai poder nos ajudar também a mostrar quais foram as dificuldades que ela teve, tanto na carreira, na formação dela, quanto aqui dentro da empresa. O que a gente pode fazer para promover um ambiente mais igualitário. Fábio Macera, presidente da JLL, temos aqui algumas perguntas. Não aparece para mim o nome de quem fez a pergunta. Eu vou começar pela segunda, que é a seguinte. Existe um estigma de que investir em diversidade gera custos para a empresa. Na experiência da JLL, na experiência de vocês, isso é verdade ou já tem retorno positivo? Então, uma pergunta que trata da questão dos custos. Dos custos. Uma coisa que a gente está fazendo nos Estados Unidos agora é tentar medir o retorno da diversidade. Eu acho que é complexo essa tem várias pesquisas, a McKinsey fez uma pesquisa falando que a diversidade promove, se você tem uma equipe diversa, você é uma equipe mais eficiente e produz mais. Mas eu acho que é difícil medir retorno no investimento, né? Acho que a pergunta é essa, assim, vale a pena investir em diversidade? Ambiente vale super a pena, você cria um ambiente que é vencedor. A cultura da empresa vale a pena, também é uma cultura vencedora. As pessoas elas se sentem realmente parte e engajadas, todas as pessoas da empresa se sentem parte e engajadas. Mas medir realmente, assim, olha, eu investi X milhões e tive um retorno de Y milhões, isso é uma coisa muito, muito difícil de fazer. A gente está tentando nos Estados Unidos a ver qual é esse retorno. Eu não acho que você vai ter uma resposta financeira, mas com certeza em termos de clima, clima, né, o ambiente da empresa, sem dúvida é muito bom. A segunda pergunta que eu vou fazer, que é a primeira que consta aqui, em parte você já respondeu, Fábio, que é a seguinte: muitas empresas iniciam a prática da diversidade por obrigação e pressão externa. E para nós aqui que estamos a ouvi-lo, já foi possível perceber que talvez tenha sido essa a origem, né, a obrigação legal, no caso da JLL, mas que hoje já parece que está longe de ser só pressão externa ou obrigação legal. E aí a pergunta é: que benefícios vocês enxergam no foco em diversidade? Eu acho que essa pergunta já foi razoavelmente respondida, mas talvez seja o caso da gente... O foco,
eu acho que a gente foi meio picado pelo bichinho da diversidade. Sabe? A gente entrou lá com um erro, tudo bem, a gente teve uma política de cotas, mas é uma coisa que ela faz muito bem. A gente faz muito evento externo também, a gente não faz evento só para os nossos funcionários, mas para clientes e para fornecedores também. A gente tenta trazer essa cadeia de diversidade para a nossa cadeia de fornecedores. A gente trabalha para, como a gente é uma empresa de serviço, né, às vezes a gente gerencia terceiros e não dos nossos clientes, a gente tenta buscar a diversidade nessa cadeia de fornecedores também. É um negócio, ele é cativante, é um negócio, é muito motivador você fazer isso. É a coisa certa a se fazer, acho que não tenho dúvidas que é a coisa certa a se fazer. E tem, eu não sei explicar exatamente por que a gente foca nisso, mas é muito certo, é muito correto fazer isso. Não tem por que não fazer. Uma outra coisa que é meio... As pessoas falam, você vai trazer mais... Essa mistura traz mais pensamentos, né? A diversidade não é só da cor ou do sexo, mas a forma de pensar, ela amplia, né? Se eu tenho visões distintas e eu trato as visões distintas com respeito, eu amplio o meu horizonte. E acho que essa discussão e levar, ampliar a sua cabeça, ampliar a sua rede é muito, muito valioso. Acho que a resposta seria essa. Assim, para mim não é o financeiro, mas é ampliar a nossa, ampliar a cabeça. ESG, né? Nesses seus anos todos de JLL e também agora com esses últimos anos aí em que vocês atuam forte na área de diversidade, você sente uma melhora na imagem e na reputação que a JLL tem perante os clientes, perante a sociedade em geral? A gente não, a sociedade em geral é difícil, porque a gente é business to business, né? Então, assim, não tem, mas com cliente, sem dúvida, tem o cara da diversidade do PowerPoint que eu não conto. Então, o cara que tem isso no cerne da empresa, que fala, olha, a diversidade é uma coisa importante, ele busca trabalhar com outras empresas que fazem, que promovem a mesma coisa que eles. Então, a gente tem uma sorte não só no Brasil, mas fora do Brasil, a gente ter a gente já ter essa ação há bastante tempo, e acabou que na nossa rede, os nossos clientes já são assim também, sabe? A gente tem... às vezes a gente é convidado pelo cliente para ir fazer alguma coisa, e às vezes eu convido o cliente para... o caso que eu estava citando lá, da UI e da Atento, assim... eu conhecia o presidente da Atento, eu convidei ele para vir para a rede. E aí ele me convida para ir para a colisão. Então, assim, a gente vai se colocando nos lugares. O foco nosso não é participar disso para promover negócio entre as empresas, mas é para promover a ascensão e o acesso das pessoas ao mercado de trabalho. Mas acaba que se você tem interesses comuns e você está aberto a ouvir as diferenças, você acaba fazendo negócio com essas outras empresas. Então, sim, a resposta é sim. A gente é muito bem visto no mercado por quem dá valor a isso. Não vou te falar que todas as empresas do Brasil dão valor à diversidade e inclusão. Então, tem gente que acha que isso é perda de tempo, mas assim, eu estou feliz de não fazer negócio com eles também, não tem problema. Mas eu falando por mim, sem ter toda essa sua experiência com diversidade, eu tenho a impressão que não seria exagero dizer que esse é um caminho sem volta, né? É uma tendência mundial e também no Brasil de crescer cada vez mais, né? Essa questão, então, tende a aumentar o número de pessoas que querem fazer negócio com você por conta tem uma coisa que a gente discute muito, vários temas, o que é legal, né? Você fica discutindo coisas, você aprende pra caramba. Então, a pressão do cliente, ela é forte. Se você fala assim, eu quero buscar uma empresa que seja socialmente responsável, que compliance seja uma coisa importante, eu só vou comprar das pessoas que produzem da forma correta, ela é super importante, a pressão do mercado consumidor. Mas, do meu ponto de vista, tem uma pressão maior, que é a pressão do investidor.
Porque o investidor decide quem cresce. Você pode ter, se você não tem alguém te bancando, não é só o consumidor que vai fazer você crescer. Quando chegou a boards de grandes grupos de investidores institucionais falando, eu só invisto em empresa que é socialmente responsável, se você não é, você vai ter você vai ficar fora da onda de dinheiro, de investimentos, e você vai ficar fora do consumo também. Então, assim, não tem muito para onde escapar. Não tem como escapar. Tem, lógico que vivendo num país super pobre, que você fala assim, tá bom, eu produzo alimento que eu destruo o meio ambiente, mas eu vou produzir alimento barato, e tem gente passando fome, tá bom, tem seu mérito. Você consegue produzir muito para colocar alimento na mesa de uma pessoa que não tem acesso. Mas tem vida útil esse negócio, vai acabar. Não tem como você manter uma produção que não é saudável. Então, é a mesma coisa no nosso ambiente. Se não tem como você permanecer, não ser responsável socialmente, não tem. Vai acabar. Existem ainda, mas vai acabar. Ótima resposta. E serve até como um guidance para todo mundo que queira fazer o próprio negócio crescer. Tem uma pergunta aqui que ela é genérica e que eu poderia adaptá-la para uma forma específica. A pergunta é a seguinte: qual sua recomendação para quem está iniciando essa jornada de aumento da diversidade na organização? Eu quero entender que o objetivo de quem fez a pergunta não é só conceitual, mas talvez seja qual é a sua recomendação quanto a ações práticas para esse início de jornada de aumentar a diversidade? O to-do list number 1, 2 então, and assim, 3, talvez. Eu tendo a repetir o meu caminho, né? Que eu busquei ajuda. Tem muita gente que já errou, muita gente que já errou. Então, já sabe o caminho. Então, ouvir essas pessoas que já erraram, que já montaram o caminho, que estão no caminho correto, é incrível, mas nesse grupo, você não precisa pagar para isso. Se você ligar para as empresas e falar assim, olha, eu estou montando um programa de diversidade e eu preciso de apoio, você vai ter uma rede de apoio gratuita e você vai poder aprender muito. Se você quiser investir, se você puder e quiser investir, eu aconselho a você fazer parte de entidades que promovem a diversidade e a inclusão, como essas que a gente tem várias outras, Mulheres 360, tem várias outras, tem grupos muito bacanas que o Instituto Etos é bem legal. Então, assim, tem entidades que você pode buscar como formar uma rede de apoio, sabe? Você tem que entrar numa rede de apoio para conseguir montar o seu próprio programa. Acho que os programas são distintos, não é um modelo que serve para todo mundo. Cada tipo de empresa, né, do tamanho do seu negócio, qual que é a sua força de trabalho, de onde vem, né? Ainda tem, por exemplo, a gente tem uma empresa de manutenção predial. Esse é o meu calcanhar de Aquiles, só tem homem na empresa. Tem um monte de homem. Pedreiro, encanador. Pessoal tem eletricista, tem pessoal de civil, só tem homem. Então a gente conseguiu ainda achar algumas mulheres para trazer para quem está na rua mesmo, né, na manutenção. Porque na parte de gestão eu consigo equilibrar, mas na parte de campo eu tenho um problema para aumentar a minha diversidade lá. Não é que a gente desistiu, a gente está tentando, mas eu não acho que esse modelo que a gente tem para essa empresa de manutenção nossa sirva para outros grupos que a gente tem aqui dentro. Então, entender bastante. Uma outra coisa que eu aconselho que a gente está todo dia, a gente tenta conhecer mais e mais as nossas próprias pessoas. E entender a demanda deles, ouvir bastante a sua força de trabalho, e você tem que ter um norte, né? Promover, você tem que ter algum objetivo. Então, a gente tem lá o nosso objetivo de mulheres em posição de liderança até 2023, que é uma meta. E eu vou ter que colocar outras. Então, onde eu estou mais atrasado, eu vou ter que desenvolver as metas para ir atrás. Então, um bom planejamento e buscar uma rede de apoio e se filiar, se você puder contribuir. Porque se filiar exige um compromisso financeiro, né? A gente paga para fazer parte dessas entidades, mas o retorno
é muito gratificante o retorno que a gente tem com essas participações. Então, esses são os meus conselhos para quem estiver começando agora. Se por acaso as empresas que estão querendo iniciar essa jornada tiverem aí um orçamento limitado, o que eu estou entendendo da sua resposta é que vai encontrar ajuda a custo zero, pelo menos para esse momento kick-off, né? Vai. Pessoas que estão dispostas a gente teve Carrefour, falei bem, o Carrefour veio aqui, a Vivo, a Atento, esses grandes empregadores do Brasil, 50 mil funcionários, Pão de Açúcar, esses caras todos têm programas de diversidade, porque eles têm muita gente. Imagina, 50 mil funcionários, você não tem como não ter, né? Acho que é até impossível, né, não ter diversidade, mas você tem que incluir, né? Agora não adianta mais ser só diverso, você tem que incluir essas pessoas. Eles têm uns programas fantásticos, e eles estão hiper abertos a contribuir. Imagina, eu falando que eles estão dispostos a contribuir, mas pode ligar que você vai conseguir um acesso, e pode falar com a gente também, que a gente direciona e apresenta quem tiver interesse para as empresas que a gente julga que tem bons programas. Certamente encaminharemos. Fábio Macera, presidente da JLL, nós estamos aqui caminhando para os nossos minutos finais. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, embora você já tenha citado um exemplo aí de uma situação em que a pessoa descreveu situação familiar e 30 pessoas acabaram se emocionando junto com ela dentro da sala. Tem alguma outra experiência marcante aí, sem citar nome, nem citar nada específico que identifique alguma pessoa que você possa contar para a gente ter uma ideia de como que é viver essa jornada e até as pessoas saberem que tipo de experiência elas podem vir a viver e não tratar esse tipo de experiência com preocupação, receio, discriminação, o que quer que seja. Esse evento que eu citei, que a gente fez no Dia das Mulheres, do Internacional das Mulheres, de pegar, né, uma mulher negra, uma mulher cadeirante, uma mulher trans e uma mulher que era uma executiva, para discutir como que foi a vida delas, assim, essa mulher que era cadeirante, ela contou, ela teve pólio, porque não vacinou, e ela contou a história dela. Então, ela teve uma família, nesse caso dela, ela teve uma família que deu um super apoio, ela passou por várias e várias cirurgias para poder... acho que ela teve pólio muito novinha, então ela teve que fazer várias cirurgias para a condição dela, e ela já deve ter 60 e alto, e ela estava falando da dificuldade que ela tinha para estudar, para se formar, o acesso, como uma pessoa... Então, assim, a gente parte do nosso trabalho, a gente faz arquitetura também. Então, assim, o acesso dela à escola, a dificuldade que ela tinha de locomoção, escadas, coisas que quem não tem dificuldade de locomoção não pensa, né? Então, ela contou todo o caso dela, da dificuldade dela de acesso e a dificuldade as pessoas, como ela era uma pessoa com deficiência, na época, era muito comum as famílias esconderem as crianças. Então, elas estudavam em escolas separadas, não tinha, era uma coisa meio vergonhosa você ter um filho com deficiência. Então, ela contou das dificuldades todas. Então, assim, é muito, muito marcante as histórias. A mulher trans contou, ela tentou, o caso dela, ela tentou suicídio algumas vezes, e ela tentou cortar, ela não se via homem. Ela nasceu homem, ela nasceu uma mulher em corpo de homem. Então, ela não conseguia lidar com o corpo dela. O problema dela, que ela descreveu pra gente, ela tinha um problema com ela mesma. Ela disse que o pai dela era uma pessoa que a apoiou desde sempre, e ela tentou se matar. E ela tentou cortar fora o órgão genital em casa. Então ela fez várias coisas porque ela não sabia lidar com a própria situação. Ela é uma mulher, ela passou por cirurgia, ela fez
agora não vou lembrar exatamente o termo que é, mas ela fez a mudança do sexo, ela é uma mulher trans. Ela tem um grupo que chama Transempregos, que ela promove a empregabilidade trans. Então tem um programa super bacana, super bem resolvido. Então a gente ouviu essa história dela também. A mulher negra talvez seja o que a gente tem existe o racismo estrutural no nosso grupo, que talvez a gente fale, não existe. Assim, a dificuldade de ascensão do negro é muito, muito, muito complexa. Então, o racismo estrutural, ela contou a história dela, e o dela era double, né? Porque ela era negra e mulher. Então, assim, a dificuldade de ser uma mulher negra crescendo no Brasil, e ela vem de uma origem mais simples também, de uma família mais simples. Ela contou todo o caso dela, ela trabalha com comunidades, empregabilidade de pessoas em comunidades, aqui em São Paulo também. E a mulher branca contou o caso de sucesso. Ela era uma executiva da Microsoft. Ela contou o caso dela então, assim, dá para você vendo a história de apesar eu acredito que o nosso olhando para trás, assim, é muito mais fácil a ascensão de um homem no mercado de trabalho do que de uma mulher. A mulher vem ganhando, eu ainda não acredito que já se igualou, mas vem ganhando cada vez mais espaço, e a gente vem buscando, as empresas vêm promovendo essa equidade, né? Mas ela contou uma história que, comparada com a das outras três, tipo, assim, é muito diferente. Você ser negro, uma mulher negra, você ser uma mulher com deficiência física, e você ser uma mulher trans, comparada com de uma mulher. E se a gente colocasse ali um homem, a gente ia ver uma outra, a carreira do homem ia ser mais fácil ainda do que da executiva que a gente colocou. E a gente trouxe uma executiva de alto nível. Mas a gente tem que reconhecer que existe essa se você não reconhecer que existe essa diferença, não vamos fazer nada, né? Não precisa, tudo igual. Mas não é, a gente é muito diferente e os acessos são muito distintos, e o nosso intuito é promover essa equidade aí entre todos e acessos iguais. Lógico que tem mérito, né? A gente não estou desqualificando o mérito, mas tem muita barreira na vida de muita gente. E se a gente puder tirar essas barreiras, nós vamos construir um mundo melhor, com certeza. Com certeza. E, olha, Fábio, eu acho que essa live é a última do ano do Columbia Alumni Club. Eu acho que a gente não poderia fechar com mais chave de ouro do que ouvindo as suas palavras, o que você está nos ensinando sobre o assunto, né? E até dando o exemplo da JLL, que está aí, é uma empresa lucrativa, 1.000 pessoas no Brasil inteiro, também existe fora do Brasil, e está aí há pelo menos 8 anos com um programa de absoluto sucesso, abrangendo as diversidades das diferentes minorias. Em nome do Columbia Alumni Club, eu agradeço. Assim, fico um pouco chateado que não está presente aqui hoje a nossa presidente, a Diana Nasser, que foi quem manteve de pé a associação o ano inteiro. Ela é bastante rigorosa, reunião toda quarta-feira, reunião com horário para começar, com pauta, sempre presente nas lives. E hoje, infelizmente, ela não pôde participar, mas eu tenho certeza que se ela não está assistindo, ela vai nos assistir. Ela vai assistir gravado, não é? Está gravado. E depois ela vai entrar em contato com você. Então, de minha parte, era isso. Eu não sei se você tem palavras finais, e depois a Juliana. Não, só repetindo aqui, o prazer participar, conectar com meus colegas online aqui. É pena que a gente não está podendo mais encontrar pessoalmente, pelo menos pelos próximos meses aí. Nós vamos estar distantes, mais seguros, né? E que bom que existe tecnologia que a gente pode conversar. E a nossa jornada, só finalizando, assim, a gente está aprendendo todo dia para poder compartilhar. Acho que o bonito de aprender é compartilhar, né? A gente, todos nós aqui da mesma escola,
a gente foi buscar o melhor ensino possível para nós e a gente compartilha, né? Então, assim, esse grupo de vocês, eu acho super bacana. Apesar de eu ser um alumni e não participar do grupo, o Roberto Patinho, que é o meu colega aqui na empresa, me perguntou assim, não, vamos lá, ele é super engajado, ele me chama sempre para participar. A gente recebe muito estudante aqui na empresa, da Colômbia também, já recebemos várias vezes aqui, do mercado imobiliário. Mas isso é muito gratificante, né? A gente aprender. Na nossa jornada aqui de diversidade, a gente continua aprendendo todo dia, acho que não vai parar nunca de aprender, e evoluir, né? Porque buscando uma evolução. Então, foi um prazer participar aqui desse final de tarde com vocês, e espero participar de outros, como ouvinte aí do próximo programa do ano que vem. Contamos com a sua presença, Juliana. Absolutamente, Fábio, um grande abraço para você. A gente sabe que a JLL é um centro de referência de real estate para os alunos que vêm de Colômbia. Eu participei disso quando eu estive lá em Colômbia em 2007, então sabemos sim que você é um membro bastante ativo, né, em termos de manter da universidade vivo aqui, e o networking da integração dos Estados Unidos com o Brasil. Vocês também são referência em práticas, das práticas certas no mercado imobiliário, né? Vocês são um player super importante em melhorar o setor imobiliário nas suas práticas para deixar esse país mais organizado, mais de boas práticas realmente no setor imobiliário. Colômbia tem esse viés de transformar, e você é um agente muito especial dessa transformação. Eu fiquei muito feliz de ver que, além do papel que você faz no imobiliário, que eu estou tentando dizer o seguinte, que você tem um papel assim de transformação no setor imobiliário no Brasil. E agora eu vi que o Fábio é um líder com alma, no sentido de transformar a cultura da empresa e ir transformando a nossa sociedade, porque, infelizmente, a gente ainda é muito preconceituoso, né? Assim, em geral, a gente depende das empresas e das iniciativas dos líderes para transformar a nossa sociedade. Então, um enorme parabéns para você. Você tem duas funções enormes que eu não sabia, fiquei sabendo através dessa live de hoje. Um enorme obrigada para você, um excelente final de ano, e o ano que vem nós vamos estar juntos de novo. A gente vai, a partir de fevereiro, começar a organizar novos eventos. Qualquer ideia que você tenha, que você precisar do apoio desse grupo para viabilizar, a gente vai precisar de ideias, e o ponto é manter essa atividade no ano que vem. É um trabalho voluntário, todos têm agendas apertadas, mas a gente quer sim manter esse ritmo. E um agradecimento também especial à Diana, que fez um trabalho excelente esse ano. Ela não está aqui com a gente, mas ela deixou um abraço para você, Fábio. Já estou gostando da Diana. Sim, exatamente. De Pode novo, gostar. são as pessoas, o espírito de escola, né? Aquilo que a gente recebeu lá em Colômbia, e nós nos divertimos muito lá, e aqui a gente sempre encontra as pessoas engajadas e animadas. Então, um enorme obrigado a você, e um excelente final de ano. A gente volta a falar no ano que vem. Obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, tchau, agradecendo. Até mais. Tchau.